E aí pessoal, tudo bem? Nessa videoaula a gente vai bater um papo sobre aproximação linear e diferenciabilidade em funções de duas variáveis. Primeira coisa é que na videoaula que eu vou deixar no card, a gente já encontrou o plano tangente à superfície dada por essa expressão, né, z igual a 4 menos x quadrado menos y quadrado, quando a gente estiver no ponto 1 e 1. A gente já fez essa conta e a gente achou esse valor que aqui está, né, menos 2x menos 2y mais 6. A gente vai definir esse lado direito aqui para ser um L de xy, uma outra função que a gente vai dar o nome de aproximação linear ou de linearização da função. Qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente pegar essa função, que é linear, né? Veja bem que aqui só tem grau 1, e utilizá-la para aproximar os valores da função original. Porém, essa aproximação ela é feita em torno do ponto onde a gente está calculando o plano tangente. No caso aqui é o ponto 1 e 1, né? Então a ideia é aproximar esse cara por esse cara quando esses dois estão próximos, né? Aí para ilustrar isso, olha aqui, ó. Se a gente calcular, você pode usar uma maquininha, né, uma calculadora, você vai ver que o f de 1,02 e 0,95, né? Ou seja, quando o x é 1,02 e o y 0,95, isso aqui dá 2,0571. E se a gente calcula os valores usando a linearização, né, no mesmo ponto, a gente acha 2,06. A gente nota que tem uma proximidade aqui entre esse valor e esse, tá? Agora observa que se o x e o y estiver longe do ponto em que você calculou lá o plano tangente, a aproximação não é boa. Por exemplo, se você calcular o f de 2 e 3, vai dar menos 9. E se você calcular o L aqui de 2 e 3, a gente vai obter menos 4. Né? Menos 4 e menos 9 são valores distantes. Essa ideia de aproximar a função, né, por sua linearização, vai trazer para a gente o conceito de diferenciabilidade. A gente vai dizer que uma função é diferenciável se ela puder ser aproximada pela sua linearização na vizinhança do ponto em que você calcula lá o plano tangente, tá ok? De maneira geral, quando a gente tiver uma função do tipo z igual a f de xy, a gente vai definir a linearização de f em torno de um ponto x0 e y0 para ser essa expressão que está aparecendo aqui. Se a gente der uma reparada, a gente vai ver que isso aqui, na verdade, é o que aparece lá na equação do plano tangente, né? A gente chama isso aqui normalmente de z0, né? Aí aqui aparece a derivada parcial em x vezes esse termo linear, derivada parcial em y vezes esse termo linear, tá? E aí a gente vai escrever, de forma técnica, a definição do que é uma função ser diferenciável. Lembra da ideia que eu disse, né? A ideia é pensar em diferenciabilidade como sendo uma função que pode ser aproximada pela sua linearização. A gente escreve isso aqui da seguinte forma. A gente diz que z igual a f de xy vai ser diferenciável se esse limite aqui for zero. Diferenciável no ponto, tá? A ideia de diferenciabilidade é pontual. Então, ela vai ser diferenciável nesse ponto, x0 e y0, se esse limite feinho aqui der zero. O que eu estou fazendo? Eu estou medindo a diferença do f pela linearização e estou dividindo pela distância aqui entre x e y e x0 e y0. Né? Lembra que a ideia da linearização é que a aproximação seja feita na vizinhança desse sujeito, né? Quando esse cara estiver perto desse. Aí a gente divide pela distância dos dois. E se esse limite der zero, você diz que a f é diferenciável, tá? Digamos que essa é a definição, que é um pouco técnica de fato, né? Para a gente verificar que uma função é diferenciável pela definição, a gente teria que calcular esse limite, o que pode ser algo um pouco desagradável de ser feito, tá? Para nossa sorte, a gente tem esse teorema aqui. Ele diz para a gente que se as derivadas parciais, né, a f em relação a x e f em relação a y, forem contínuas no x0 e y0, então, essa função ela é diferenciável em x0 e y0. O que isso significa em termos práticos para a gente? Se você pegar uma função cujas derivadas parciais são contínuas, então a função pode ser aproximada pela sua linearização. Agora a gente vai fazer um exemplo em que a gente pode aplicar esse teorema e a ideia da linearização para aproximar o valor de uma função. Aqui eu estou considerando x³ mais x² y, e eu estou pedindo para verificar que essa função é diferenciável e utilizar a aproximação linear para aproximar esse valor, né? Para obter um valor aproximado. Primeira coisa, de acordo com esse teorema,
Se as derivadas parciais forem contínuas, a função vai ser diferenciável. Então, a gente calcula primeiro as derivadas parciais. Veja, se a gente derivar isso aqui em relação a x, a gente vai ficar com 3x². Aqui a gente vai ficar com 2xy, né? Lembra que o y aqui é constante. Derivando em y, a gente vai ficar com x², tá bom? Veja bem, isso é um polinomio, elas são contínuas, correto? Já que as derivadas parciais são contínuas, segue-se desse teorema que a função f é diferenciável. O que isso significa? Isso significa que é possível aproximar f pela sua linearização na vizinhança de um ponto, tá ok? Para a gente poder fazer a segunda parte, o que a gente faz, né? A gente vai escolher algum valor, no caso um x0 e um y0, em que é fácil de calcular o valor da função. No caso aqui eu vou escolher valores inteiros, né? No caso aqui eu vou pegar 1 e 3. Tomando x0 e y0 para ser 1 e 3, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai calcular o z0, né? Que é igual a f de 1 e 3, percebe? Então a gente substitui aqui, né? Vai ficar 1 ao cubo mais 1 quadrado vezes 3. Fazendo essa conta, a gente vai obter 4, né? Veja, a gente tem as derivadas parciais, a gente vai calculá-las no ponto. Eu vou fazer essa conta aqui, né? Veja, a derivada parcial calculada em 1 e 3 vai dar o quê, né? Aqui fica 3 vezes 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1 vezes 3. A gente fica com 3 mais 6, que é 9, né? E a gente faz a mesma coisa agora para a derivada parcial em y. Agora veja, uma vez calculada que o valor da derivada parcial em y, né? Vê que eu estou avaliando em 1 e 3, ela é x², então fica 1 ao quadrado, que é 1. A gente calcula a linearização, né? Lembra que a linearização nada mais é do que pegar a expressão à direita, né? No caso do plano tangente, né? Aqui eu estou colocando a expressão da linearização e agora a gente substitui os valores encontrados, né? Então você vai ficar com 4. Então veja, ó, o z0 aqui é 4, a derivada parcial em x deu 9, eu coloquei aqui, o x0 é 1, a gente fica com x menos x0, mais y. Aqui no caso, a derivada parcial em y é 1, né? Por isso que eu não coloquei. 1 vezes qualquer coisa dá qualquer coisa. Então vai ficar y menos 3, em que aqui o 3 é o y0, né? Então, ótimo, a linearização é esse sujeito. Então, para a gente poder calcular um valor aproximado, né, para esse sujeito, basta a gente calcular esse cara aqui, ó. L de 1,01, 3,02, né? Isso aqui vai dar o quê, ó? Então, calculando a linearização no ponto, olha o que vai acontecer, né? Ó. Aqui a gente faz sempre x menos 1, né? Ó. Então, eu vou pegar esse cara menos 1, vai ficar 0,01 aqui, então fica 9 vezes ele. Aqui eu vou fazer y, que é 3,02, menos o 3, fica 0,02. Fazendo essa conta, a gente obtém 4,11. Então, a ideia é que esse sujeito vai aproximar o f de 1,01, 3,02, né? Se a gente fizer essa conta, a gente vai obter isso aqui, né? 4,111. E aí, assim, só a título de curiosidade, né? Vamos notar o seguinte, visualmente você vê que tem uma proximidade, né? Mas a gente pode medir aquilo que se chama de erro relativo, que é você medir a diferença entre os valores obtidos, né? Normalmente em módulo, né? Vou colocar um módulo aqui, embora nesse caso não precisa, porque eu estou subtraindo o maior do menor, né? Então veja, na hora que você faz essa conta e divide pelo valor real, a gente obtém aquilo que se chama de valor relativo, erro relativo, perdão. E aí, fazendo essa conta, você vai obter isso aqui, né? Isso significa que a gente tem um erro relativo da casa de 0,024%, né? Então, assim, essa aproximação, ela é, de fato, boa. Pessoal, vou encerrando essa videoaula por aqui. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau!